O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha visitar, me ajudar. Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, podem ser vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Permitam-me trazer uma imagem de uma coisa que vi quando ainda era adolescente, o que não faz muito tempo, foi ontem. Que era a seguinte coisa: uma mocinha, uma menina, à época devia ter em torno de uns 7, 8 anos, ela ia visitar minha tia, e daí então ela era de uma outra confissão cristã. E ela, quando via a televisão, os olhos dela ficavam todos voltados para a televisão. Então, quando nós falávamos com ela, ela virava a cabeça para o sentido que fosse, mas os olhos estavam na televisão. A atenção dela estava na televisão. Ou então, me lembro uma cena muito bonita de uma moça com as mãos amparando o rosto e os cotovelos sobre a mesa, que ficava escutando tudo aquilo que a sua avó estava falando e olhava com aquele olhar encantado para não perder uma única palavra. Aquele olhar quase que como que estivesse querendo pegar a avó e colocar dentro de si. Esses dois olhares, eles vêm como exemplo daquilo que gostaria de trazer como imagem de Maria, voltada completamente para Jesus, que vai à sua casa, e seu olhar é tão compenetrado, sua atenção está tão voltada para aquele que chegara, que nada mais importava. O seu ser inteiro está voltado para acolher aquilo que o Senhor, nosso Jesus Cristo, para ela trazia, para todos nós traz. Uma imagem extremamente bonita e rica, porque quer dizer que Maria não deixava o seu olhar se desvencilhar do olhar do seu Senhor. Marta, muito preocupada e fazendo o que é certo, procurando cuidar de todas as coisas, ela queria fazer algo para Jesus. Não é errado, mas o mais importante era escutar e acolher aquilo que Jesus trazia, ou melhor, acolher aquele que trazia a vida, Jesus Cristo. Bem, penso que todos nós precisamos olhar para essa mulher, Maria, e permitam-me trazer exatamente a imagem, aqueles que nos acompanham pela TV poderão entender exatamente aquele olhar de quem se volta por completo em atenção a quem fala
e não quer que nada nem ninguém roube sua atenção. A única coisa que importa é estar com o olhar voltado para aquele que está, não a ensinar, mas a comunicar mais do que o ensinamento, a comunicar a sua vida. Penso que todos nós precisamos ter essa atenção e esse olhar. Penso que todos nós precisamos fazer exatamente a experiência de que ao longo de todos os dias, no ir e vir da história, diante de todas as alegrias, todas as tristezas, procurar sempre perceber a melhor parte que nos foi dada: Jesus Cristo. Debruçarmos-nos sobre aquele que nos fala, Jesus Cristo. Colocar os nossos ouvidos completamente à disposição, como uma criança que coloca o seu ouvido no colo de sua avó, de sua mãe ou de seu pai e espera que aquele sussurro bem suave, como que um segredo mais íntimo, caia no mais profundo do seu coração e guarda. Não só com o conhecimento, mas com o afeto daquela relação estabelecida numa intimidade tal que só quem sabe o que é escutar aquele que nos mais quer bem significa. É esse o itinerário dessa atenção profunda que faz com que Paulo narre sua história e sua vida, que saiba olhar para o seu passado como quem perseguia a igreja e, portanto, perseguia a Cristo. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ele, então, e ainda que alguns queiram achar inadequada essa fala, é sim. Paulo perseguia aos discípulos de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, a fala que Paulo escuta do Senhor é simples: porque me persegues? Ele que não conheceu a Jesus, não sabia quem era Jesus, perseguindo aos discípulos de Jesus, escuta de Jesus a seguinte frase: por que me persegues? Logo, perseguir aos discípulos de Cristo é perseguir ao próprio Cristo. Ele olha para a sua história, para a sua vida, e vai dizer uma única coisa: não dei ouvido a mais nada, senão aquele que me chamou. Aquele que no caminho de Damasco, ou na própria Damasco, fez com que minha vida virasse do avesso e tomasse um novo sentido. Preciso escutá-lo sempre, e é por ele que me chamou, como chamou os antigos profetas, como chamou a Samuel, como chamou a Eliseu e Elias. A ele preciso escutar, dar a atenção completa de meu viver. Ele, que antes perseguia, prega a fé. Ele anuncia aquilo que antes desejava destruir e o porquê. Porque no encontro com Jesus Cristo, toda a sua vida toma uma nova cor. Seus dias tomam uma nova motivação. Ele se encontra não com aquele de quem falavam. Ele não se dá ao trabalho de repetir um discurso, porque ele encontra com aquele que, conforme diz o Salmo 138, 139, no versículo 1, aquele que o sondava e o conhecia, que quando se sentava ou se levantava, conhecia todos os seus pensamentos, aquele que sabia exatamente os caminhos todos necessários a serem percorridos. Ele que fora formado nas entranhas de sua mãe por aquele que o chamou. Ele que foi formado de modo admirável e que em grandes prodígios pôde perceber a grandeza daquele que o acompanhava, é a ele que lhe dá ouvido, é a ele que volta a sua atenção.
aquele que no mais íntimo o conhece. E tudo de seu ser conhecido é amado e potencializado para que seja uma forma de anúncio do Evangelho, da vida que é Cristo. Portanto, a melhor parte oferecida a Maria e a Marta foi recebida com máxima atenção por Maria. Como assim? Porque no fato mais importante do que queremos e precisamos ter a consciência, não é aquilo que oferecemos a Jesus que importa, mas quem oferecemos. Podemos oferecer dinheiro, podemos oferecer trabalhos, podemos oferecer várias coisas, mas se não oferecermos a nós mesmos, ainda faltará algo a ser oferecido. Por isso que Jesus vai dizer a melhor parte não será tirada. Porque uma vez que nós damos atenção devida àquilo que realmente tem valor, aquilo que nós aprendemos com as pessoas que mais amamos e que modificam o nosso itinerário, aquilo que nós aprendemos e trazemos dentro de nós como verdades tão sinceras e que são tão necessárias, como, por exemplo, o cuidado de uma avó que pode não ter nos oferecido grandes presentes, mas nos ofereceu, junto com boas comidas ou bons carinhos, nos ofereceu ensinamentos que trazemos até hoje. E daí então, carregamos isso dentro de nós e isso nos forma, isso nos dá base para olharmos para a vida e na vida carregarmos o que realmente importa. Lembro-me de uma cena simples de um garoto que escutou de sua avó a seguinte coisa. Enquanto ele, todo envaidecido, dizia que era muito entendido de muitas coisas, inclusive na conversa com outros, era, entre aspas, sabido. Ele escutou de sua avó e eu tive a oportunidade de ver isso. Meu filho, nem sempre é bom ser muito sabido. Porque, às vezes, por sermos muito sabidos, nós agimos de modo inadequado. E esse jovem teve a oportunidade de aprender isso, porque na sua consciência poderia saber de muitas coisas, mas ele, com o tempo, entendeu que até mesmo quando ele sabe de uma verdade, como a verdade sobre alguém, por mais sabido que seja, antes de falar qualquer coisa, uma verdade, por exemplo, que pode destruir a vida de alguém, é necessário ele saber o que eu vou fazer para ajudar a pessoa que vai receber essa verdade. É por isso que é tão necessário, feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Porque não é somente decorar, não é somente como Paulo saber tudo aquilo que está escrito. É como essa cena que trouxe de uma menina que não queria perder os poucos minutos de oportunidade de ver uma televisão e ficava com a sua atenção completamente voltada para aquela tela. Ou então, como dessa moça, que encantada escutava a história de sua avó e aprendia com ela, e completamente voltada não queria perder uma única respiração. Porque cada respiração, cada tom de cada palavra dava a entender exatamente o que desejava ser comunicado. E ela aprendia. O que precisamos é ter essa atenção. A atenção de Maria. Completamente voltados para aquele que deve ter toda a nossa atenção, a cada instante. E o porquê? Porque a vida pode até ser muito interessante, mas se ela não tem parâmetros, ela pode ser um caos. Não precisamos fazer muito esforço. Vejamos
quando uma pessoa que pode tudo, tem tanto conhecimento, tem tanta facilidade de se comunicar, é extremamente capaz nas redes sociais de falar com inúmeras pessoas, consegue editar vídeos, fotos e por aí vai, mas quando chega a inusitada notícia de um sofrimento, de uma perda, seja pela morte ou por uma doença, ela não sabe como agir. Porque é sabida em muitas artes, mas não na de viver. Jesus nos ensina a viver. Por isso precisamos ter os olhos tão voltados para Ele. Mantenhamos-nos voltados para Ele como Maria, a fim de que toda a nossa ação, como a de Marta, nunca ignore a palavra daquele que vem nos trazer a verdadeira alegria.